muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos falar sobre a importância do hábito da escrita. Sabe, a grande maioria da população mundial não tem o hábito de escrever. Hoje quero abordar um pouquinho mais sobre este hábito e como ele pode te ajudar a se tornar uma pessoa mais plena. Vamos ver? Eu falo muito aqui no canal e também nas minhas outras redes sociais sobre o que eu chamo de a arte da escrita. Inclusive, muitas das técnicas que eu trago, as técnicas para desenvolver algumas habilidades, para ajudar na busca de se tornar uma pessoa plena, elas envolvem também a arte de escrever. Sabe, não se trata de escrever redações mirabolantes, de ter que inventar uma história, aquelas regras de redação com início, meio e fim, com todas as regras gramaticais do português. Não se trata disso. Trata-se apenas de anotar, de fazer alguns registros que são necessários para o seu cotidiano. E também quero trazer hoje para ti a importância de fazer certas anotações e escrever sobre si mesmo. Desde os primórdios da humanidade, da existência do ser humano, ele sente essa necessidade da escrita, dos registros. Estão aí as pinturas rupestres em monumentos antigos, descobertos por arqueólogos, onde constam símbolos, onde constam desenhos sobre a sua vida cotidiana naquela época. Ao longo dos tempos, a escrita se tornou sim grande aliada na transferência de conhecimento. Estão aí os grandes livros e mais antigos que a humanidade conhece, como a Bíblia, o Alcorão, o Torá, que hoje em dia regem e trazem normas, trazem conhecimento, trazem uma visão de mundo que nos é necessária, que foi necessária para o desenvolvimento da humanidade. As grandes ciências usam até hoje a arte da escrita para registrar as suas descobertas, as suas pesquisas. E está aí, exemplo disso são os artigos científicos que até hoje são exigidos nas faculdades, nas graduações, mestrado, pós-doutorado, enfim, para que você se torne especialista numa determinada ciência. Hoje eu quero trazer aqui este hábito de escrever como um grande aliado, não só do desenvolvimento humano como um todo, mas principalmente no desenvolvimento de cada um de nós na busca da nossa plenitude. Não é à toa que grande parte das técnicas que eu trago aqui são com a escrita, são através de registros ou pequenas anotações, como por exemplo, para tornar o seu dia mais produtivo. Eu já trouxe aqui o exemplo de uma técnica onde você anota, ou seja, você planeja o seu dia com horários, com prioridades,
E também indico como você desenvolver o seu dia de modo que ele seja mais produtivo através destas anotações. Um outro exemplo é a técnica que eu já trouxe aqui para que você conheça os seus próprios pensamentos. Quando você tem dificuldade de identificar quais são os pensamentos principais, ou seja, os mais corriqueiros que você tem durante o dia, a técnica traz a arte da escrita como uma forma de registro daqueles pensamentos que você mais produz durante o dia, para conseguir identificá-los, para depois analisar quais são os seus padrões de pensamento. Então, estas são algumas das formas que a escrita nos auxilia. Então, por que, que a arte da escrita traz tantos resultados, que eu incluo ela em tantas técnicas que a gente trabalha no autoconhecimento integral? Um dos motivos é que a escrita, ela te auxilia a limpar. Como assim, Neila? Eu vou explicar. Por exemplo, quando você escreve sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você está sentindo naquele momento, ou sobre algo que você sentiu durante uma certa situação que causou incômodo, você está limpando, eu chamo de limpar aquele sentimento. Por que limpar? Porque ele traz para o lúcido, ele traz para o lógico, ele auxilia a racionalizar aquele sentimento, porque escrevendo você consegue, digamos assim, expressar o porquê você sentiu, você consegue expressar o como você sentiu. Porque na escrita existe uma certa segurança, uma certa confidencialidade, porque ninguém mais, teoricamente, ninguém mais vai estar ouvindo ou lendo sobre aquilo. É uma conversa consigo mesmo. Compreende? Então você fica solto daquelas amarras de quando você vai se abrir com alguém, falar sobre os seus sentimentos, existe, na maioria das vezes, aquela amarra de que, o que essa pessoa vai pensar de mim se eu falar sobre aquele sentimento? O que ela vai dizer? Como ela vai reagir se eu disser que eu falei tal coisa ou que eu senti tal coisa? Ela vai me chamar de louca, ou ela vai dizer que eu tô fora da sanidade. Compreende? Então é uma conversa consigo mesmo, tem esta confidencialidade, ninguém mais vai ler aquelas anotações se você não permitir. Um segundo motivo é porque escrever é uma maneira de colocar energia em cima de algo que você precisa fazer. Por isso, o registro de atividades que você precisa desempenhar no dia a dia a fim de tornar o seu dia mais produtivo. Por exemplo, você escrevendo é uma maneira de você se preparar a sua mente, planejar o seu dia, de colocar energia em cima daquela atividade que você vai desempenhar. Quando escrevemos, a gente desprende a energia que a gente tem
não só naquele momento, mas também sobre aquilo que a gente escreve, da mesma maneira quando falamos. Então, existe uma energia que é colocada ali, é como se você estivesse já energizando aquela atividade que você vai precisar executar no dia. Você escolhe a prioridade e escreve aquela prioridade como forma de colocar energia para que aquela prioridade se concretize. A mesma coisa acontece com sonhos, você escrever num papelzinho os sonhos, e se você for trazer para a realidade, a gente, quando criança, a gente escreve carta para o Papai Noel, não é mesmo? Fazendo os pedidos de Natal, de presente, ou os desejos para um ano novo, nas simpatias e crendices por aí afora. Ou melhor ainda, a fim de exemplificar a energia que é colocada na escrita. Já não te aconteceu de alguma vez ler um livro e, por mais que a história do livro seja uma história bonita, enfim, seja de um gênero, sei lá, ficção, romance, que você goste, e você leu aquele livro e que você não se sentiu muito bem? Ou o contrário, talvez você tenha sentido a história nem é assim tão feliz, mas você leu aquilo e você se sentiu bem depois de ler. Aquela história te agradou porque fez você viajar na história daquele livro. Ele tinha uma escrita de fácil compreensão. Foi fácil entrar na viagem daquele livro, daquela história. E você terminou o livro, você leu o livro muito rapidamente, porque você tinha vontade de ler cada vez mais, e quando terminou você se sentia leve, se sentia bem. E por vezes pode acontecer de uma outra pessoa ler o mesmo livro e não sentir a mesma coisa. Ou ainda você mesmo ler um outro livro que seja parecido, por vezes até com a mesma história, mas através da escrita de um outro autor, e você sentir algo diferente do que no primeiro livro. Isso acontece porque o autor também imprime naquelas palavras, naquele texto contido no livro, a sua energia. Ou a energia que ele deseja passar. Então, num livro, além da impressão das palavras que estão ali, que você está lendo, existe o que a gente chama de ler as entrelinhas, sentir a energia que aquele livro te traz, que aquela história traz, que aquelas palavras traz. Outra vantagem de desenvolver o hábito da escrita, de escrever sobre os seus pensamentos, sobre os seus sonhos, sobre o seu dia a dia, as suas atividades diárias, também é poder registrar a sua evolução. Sabe, principalmente as adolescentes meninas, elas gostam de ter o diário, pelo menos na minha época era assim, quando eu era criança e na minha pré-adolescência eu tinha sempre muitos diários, acabava um, eu comprava outro e escrevia o meu dia a dia naqueles diários. Depois, quando a gente passa, a gente cresce, né, se torna adulto, a gente pega, eu já peguei aqueles diários e fiquei lendo aquilo
E é tão bom rememorar como a gente sonhava, como a gente tinha uma visão simples da vida, né? E o quanto a gente evoluiu nos pensamentos, nas atitudes, em tudo, porque a gente vive em constante mudança, né? O que importa é a gente impulsionar essas mudanças para melhor, para adiante, para frente, né? Tentando buscar sempre ser o melhor que a gente pode. Então, o registro hoje dos seus pensamentos, principalmente quando se está numa busca, numa jornada, como é o caso aqui, né, da jornada pela plenitude, por se tornar uma pessoa plena, uma pessoa mais feliz. Você tendo hoje os registros dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas reações, das suas emoções, de tudo que você puder registrar, amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui uma semana, ou sei lá, daqui a alguns anos, você pode reler isso e ver o quanto você evoluiu, o quanto você aprimorou as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos, o quanto você evoluiu como ser humano, o quanto você melhorou a sua vida financeira, o quanto você se tornou mais produtivo, enfim. Isso também ajuda a valorizar cada passo que você der na jornada. Porque você tem registro, a nossa memória costuma ser muito curta. Dificilmente a gente vai lembrar o porquê a gente agiu de determinada maneira há 2 dias atrás, se isso não estiver anotado. Você talvez nem lembre o que você comeu há 2 dias atrás. Quem dirá o que você pensou ou como você reagiu a uma determinada emoção? Compreende a importância. Outro motivo também, por último, mas não menos importante, é que as anotações elas te ajudam a sair do automático. Seja no planejamento do dia ou planejamento semanal, parar e anotar para planejar vai te fazer repensar algumas atividades e daqui um pouco você pode experimentar fazer uma atividade que já é própria do seu dia a dia de uma maneira diferente. Escrever também vai te auxiliar a analisar os resultados daquelas atividades que não são assim tão corriqueiras. Porque você tem anotado lá a atividade, quando você fez e qual foi o resultado que surtiu. Então, numa segunda oportunidade, numa segunda vez que você precisar desempenhar esta mesma atividade, vai existir a possibilidade de você fazer diferente e obter novos resultados. Por isso eu digo que a escrita, o hábito de escrever sobre as suas atividades, ela te auxilia a sair do automático, a sair do piloto automático, do viver apenas por viver, apenas apagando incêndio, como dizem, né? Apenas suprindo as demandas. Por vezes a gente se perde nessa rotina de ir fazendo, sem analisar resultados, sem organizar o dia e ao longo do tempo a gente acaba se sentindo inútil, acaba se sentindo improdutivo. E estes são sentimentos que nos atrapalham
na nossa jornada em busca da plenitude. Existem também inúmeros outros motivos que eu poderia ficar aqui citando a fim de exemplificar a importância que a escrita, ou seja, o hábito de escrever, tem nas nossas vidas e que a gente não olha para este hábito como a gente deveria olhar. Mas eu escolhi aqui estes exemplos e estes motivos porque são os motivos mais práticos, mais fáceis de compreender, porque fazem parte do nosso dia a dia. E você vai realmente encontrar aqui e também dentro do meu método de autoconhecimento integral, muitas vezes o incentivo de escrever sobre tudo. Não, você não vai passar o dia inteiro escrevendo, não é isso. Mas é questão de colocar foco naquilo que você acha que você precisa desenvolver, qual é a sua prioridade naquele momento. Se você quer se tornar mais produtivo, então tem a técnica da escrita para se tornar mais produtivo. Se você quiser conhecer melhor os seus sentimentos, então tem a técnica da escrita que te auxilia a conhecer melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos, o porquê que você age de determinada forma, sempre utilizando, claro, juntamente com a escrita, a arte de refletir, porque somos seres pensantes. E sem o pensamento a gente não evolui, a gente não cresce, né? A gente não vive. Então esta era a importância que eu gostaria de salientar para você aqui hoje. Espero ter acrescentado um pouquinho mais de conhecimento e que eu tenha conseguido te incentivar a começar a desenvolver o hábito de escrever sobre si mesmo. Agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Deixo também aquele pedidinho de sempre, que se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim, além de estar ajudando este projeto a crescer, você poderá estar auxiliando inúmeras outras pessoas que também estão precisando de auxílio na jornada em busca de ser uma pessoa mais plena. Se você gostou, deixa o seu like. Você pode também se inscrever no canal para ter mais dicas de como se tornar uma pessoa plena e como desenvolver este hábito de escrever sobre si mesmo, sobre o seu dia a dia. Ou ainda, se você preferir, você pode também me acompanhar nas outras redes sociais. Fica aqui então um grande abraço fraterno, especialmente para você. Beijo e até o próximo vídeo.